Então, basicamente, nós temos um ministro dizendo, gente, essa bagunça tá danada, vamos sentar todo mundo aqui para compreender o que está acontecendo. É isso? Eu nem me lembro de quando isso já ocorreu dessa maneira. A palavra-chave é conciliação e essa palavra foi adiantada pela mesma pessoa que nos traz essa notícia, que é a Luísa Martins. Adiantou aqui na CNN já há vários dias que seria esse o caminho apontado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal diante desse embate que se instalou com o governo de um lado e Congresso do outro. A pergunta que todo mundo está se fazendo agora e que é importante, Elisa, IOF está valendo? A alta, então, vai ser retomada? Não está valendo. Vamos seguir o fio aqui para tentar explicar. Nessa decisão que você traz para a gente, que a Luísa traz também com matéria no site da CNN, o ministro Alexandre de Moraes, ele suspende a derrubada do decreto. Então, teoricamente, o decreto poderia voltar a valer e justamente para que o decreto não voltasse a valer e ficasse uma coisa mais pró-governo, ele também suspende a eficácia do decreto. Então, neste momento, fica como está. Segue suspenso o aumento das alíquotas do IOF e vai seguir assim até que todo mundo lá no dia 15 de julho possa sentar na mesa de conciliação no Supremo Tribunal Federal para que se tente chegar a um diálogo, a um consenso sobre essa medida. Isabel Isso Mega, o principal da informação neste momento. Diga. Uma dúvida, você disse fica como está. Aí, no meio desse auê, fica como tá o que exatamente, né? Porque chega uma hora que a gente já não entende. Então, derrubou, se o Moraes suspendeu atos do governo e atos do Congresso, ele suspende o que do Congresso? A derrubada do projeto do IOF ou uma etapa posterior? Qual etapa exatamente? Vamos seguir a linha, isso é importante, Elisa. Vamos lá, o governo apresentou o decreto. O Congresso foi lá e votou a derrubada desse decreto. Foi uma decisão da Câmara, logo na sequência, o Senado decidiu o mesmo. Então, pronto, derrubado o decreto, você não tem mais a incidência do aumento dessas alíquotas de cobranças do IOF. Aí vem agora, depois dessa provocação da Advocacia Geral da União, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele joga todo mundo para a mesa de conciliação. Mas, ao fazer isso, ele também decide que esse ato lá do Congresso de derrubar o decreto do governo fica momentaneamente suspenso. Com esse ato suspenso, pensa comigo, teoricamente, a alíquota do IOF poderia voltar a valer, porque a derrubada foi suspensa do ato do governo. E aí, para que isso não aconteça, ele também vai no decreto que a Advocacia Geral da União alegava que era constitucional, que não tinha nada de errado, e aí ele também suspende a possibilidade desse decreto voltar a valer. Ele faz isso, Elisa, para que não fique tendencioso nem para um lado nem para outro, uma vez que o Supremo está evocando a palavra da conciliação. Então, traduzindo, fica como está. O aumento da alíquota do IOF não está valendo no momento. Vai seguir assim? Não sabemos. Depende justamente desse momento da conciliação que todo mundo vai sentar na mesa para tentar chegar a um acordo sobre isso. O ponto de diálogo, até porque se falava muito da possibilidade de vem outro poder interferir numa crise que já está instalada. O Supremo pode dar margem para os argumentos do governo, por exemplo, se pintava muito esse cenário. Então, para se colocar no meio como um juiz que está olhando para um lado e está olhando para o outro, o ministro do Supremo Tribunal Federal toma essa decisão até que haja uma conciliação entre todas essas partes. Isso é importante, porque mexe com o mercado. O mercado vê uma decisão dessa, né, e pensa, ok, mas o IOF está valendo ou não está? O aumento do IOF neste momento não está valendo, a partir dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas ainda vai depender de uma decisão final depois desse momento de conciliação, que é de fato de conversa. Teve muita conversa sobre isso durante o Fórum Lisboa lá em Portugal. A gente trouxe bastante informação de todo o time da análise da CNN sobre isso. A gente tinha a maioria do Supremo, dos 11 ministros, pelo menos 6 estavam em Portugal. A gente tinha diversos articuladores também do Congresso Nacional. Então, essas conversas aconteceram por lá.
para chegar nessa conciliação. Muito importante a Isabel Mega dizer que, então, portanto, não vale aquele lance do aumento do IOF segue não valendo, porque nesse momento, Isabel Mega, o pessoal da Faria Lima estava indo na bolsa pegar um calmante, entendeu? E quando você diz isso, eles pensam assim, beleza, vamos ficar no chazinho de camomila, tá tudo bem, pode tomar o café, pode seguir com o estímulo aí, porque essa decisão não vai fazer voltar atrás aquilo que foi tipo o dia em que a Terra parou na Faria Lima, quando numa quarta ou quinta-feira, se eu não estiver enganada, o ministro da Fazenda dissera publicamente, que eles expuseram esse plano de aumento em algumas questões das alíquotas do IOF. Recuaram de algumas partes, outras mantiveram. Larissa Rodrigues, por favor, o que você nos conta sobre isso? E você que acaba de chegar aqui na CNN Brasil, reitero, é breaking news, decisão que acabou de ser divulgada e foi conseguida, foi conquistada, porque o trabalho de apuração é sim também uma conquista, pela Luísa Martins, a nossa analista de política aqui da CNN, que soubera disso e já compartilhou pra gente. IOF, 2 pontos, aparecem em tela. Alexandre de Moraes suspendeu atos do governo e do Congresso. Aliás, Larissa, até antes de te ouvir, deixa eu reiterar aqui, Yuri Pita, nosso âncora do CNN 360, também acompanhando todo o jornal, e me ajudou a lembrar que, nesse quesito de conciliação, também ocorrera um com Flávio Dino no assunto das emendas parlamentares, que neste ano a gente teve um em fevereiro e aí um nos últimos dias até com a ausência de alguns dos convidados. Larissa Rodrigues, nos conte, por favor, o que você está aí entendendo, minha amiga, desse assunto? Vamos lá, é uma decisão de 24 páginas do ministro Alexandre de Moraes. Estamos todos aqui lendo enquanto vamos fazendo o nosso jornal. Mas, Elisa, um detalhe importante, porque sempre fica o questionamento, se ele não deu para o lado do Congresso, dizendo que o Congresso não pode derrubar uma decisão presidencial, mas também não deu para o lado do Palácio do Planalto, ao permitir o aumento do IOF, para que essa decisão de Alexandre de Moraes? E aí, a gente lendo essa decisão de 24 páginas, estamos vendo vários recados que vai nos dando uma ideia de como pode decidir, apesar de ter marcado para o dia 15 essa reunião de conciliação, o ministro Alexandre de Moraes. E alguns recados que vão bater, sim, na estratégia do próprio Palácio do Planalto via a Advocacia Geral da União, como também ali a Advocacia da Câmara e do Senado, do Congresso como um todo. Primeiro, tem um detalhe ali que me chamou muito a atenção, a Luísa mandou até pra gente aqui, que Alexandre de Moraes diz que os decretos presidenciais há uma dúvida sobre desvio de finalidade para sua edição, ou seja, se de fato pode ter um decreto presidencial para aumentar uma alíquota que visa arrecadar dinheiro e não apenas regulamentar todos os impostos que a gente tem no país, mas ele dá um recado ainda mais forte para o Legislativo ao dizer que o decreto do Legislativo, o decreto da Câmara e do Senado que derrubou a decisão do governo federal, abre aspas, pode incidir em um decreto que visa não só a autonomia presidencial, mas distanciar da Constituição. Ou seja, de fato, cabe ao Congresso Nacional decidir derrubar uma decisão do presidente da República, sendo que a Constituição permite ao presidente da República ter essa decisão de fato, mandar um decreto presidencial, e isso é o X da questão nessa história toda. Até que ponto o Congresso tinha poder para derrubar uma decisão presidencial no que se trata de regulamentar impostos, porque na nossa Constituição há essa previsão. Por outro lado, a previsão na Constituição é para que impostos sejam regulamentados via decreto presidencial e não aumentados visando arrecadar mais os cofres públicos, o governo federal. E aí a gente vai lendo essa decisão e vendo alguns recados muito importantes. Primeiro, dá a entender, Alexandre de Moraes, que o Congresso Nacional não tinha esse poder, pendendo aí para o decreto presidencial ser de fato levado em diante por parte do Congresso Nacional. Mas, por outro lado, questiona o aumento desse imposto. Por isso, essa conciliação é uma tentativa de chegar ao meio termo. O Congresso pode chegar e falar, poxa, errei, me meti neste assunto que seria do governo federal. Mas, por outro lado, o governo federal não aumentar tanto o IOF. Outro detalhe importante, a gente tem aqui alguns recados jurídicos e alguns recados que dá pra gente falar que é um recado um pouco político. Vou abrir aspas. Se a gente tiver aí, eu acho que a Gabi disse que tem isso pra gente poder espelhar. Que diante de tudo isso, verifica-se que
os decretos presidenciais, tem dúvida eventual sobre o desvio da sua finalidade, ou seja, poderia de fato aumentar imposto o Palácio do Planalto? Ele tem direito a fazer um decreto, mas aumentando imposto? Mas o Legislativo, como eu disse, aparenta distanciar-se do pressuposto constitucional exigido, ou seja, está se, abre aspas, intrometendo na questão ali do Palácio do Planalto. E a gente vai lendo a decisão, que tem um detalhe muito importante que dá para a gente dizer, de tudo que a gente vem acompanhando durante essas 24 páginas. Sinaliza, sim, Alexandre de Moraes, que não teria razão nem poder para isso o Congresso Nacional derrubar uma decisão do presidente Lula via decreto presidencial. O nome parece complicado, mas essa decisão é porque um decreto presidencial, em tese, não passa pelo Congresso. Está na nossa Constituição que o Palácio do Planalto tem esse poder. Mas, por outro lado, dá para a gente trazer que, tecnicamente, Alexandre de Moraes questiona esse caráter desse decreto ao aumentar esses impostos. É importante a gente destacar ainda que Alexandre de Moraes vai dizendo o porquê do STF se intrometer neste assunto. Porque a gente sabe que tem críticas do Congresso Nacional dizendo que o STF estaria extrapolando o poder judiciário e se intrometendo em assuntos do parlamento, né, dos deputados e dos senadores. Mas ele diz, a sustação exatamente é excepcional, ou seja, eu chego e tiro de vigor essa decisão do Congresso Nacional porque exibe aí um poder regulamentatório, não podendo atingir sua eficácia. Qual é essa página? Na 22, que eu tenho porque aí aqui, eu já abro aqui. Cadê? 22, maravilhosa. Aí agora eu vou encontrando aqui qual parte, porque enquanto você vai dizendo, a gente vai destacando aqui por meio do espelhamento. Eu só vou encontrar o local exato que nós vamos aqui compreendendo. Até aproveito para destacar aqui, porque tem na página 21 em negrito, até eu acho que você, não sei se você já citou, Larissa, mas só para a gente expor. Pronto, aqui, ó. Importante destacar que a presente decisão, instaurada por ações propostas tanto pela chefia do Poder Executivo, quem é a chefia do Poder Executivo, né? O governo que está no local no momento, sentado na cadeira do poder, quanto pelo maior partido de oposição e por partido da base governista, porque nós temos uma coisa é a caminhada por parte do PL, do Partido Liberal. Outra coisa é o questionamento por parte do PSOL. E outra coisa é quando a Advocacia Geral da União vem judicializar o assunto para manter respeitados os poderes, né, de cada um dos poderes, dizendo que é constitucional que um presidente tenha colocado na praça um decreto como esse. Bom, então, importante destacar aqui a presente decisão instaurada por ações propostas, tanto pelo que aconteceu da AGU, quanto pelo PL, estou traduzindo aqui, tá? E quanto pelo PSOL, demonstra a importância da efetiva jurisdição constitucional exercida por esse Supremo para afirmar a validade absoluta da Constituição Federal, com o reconhecimento pelos demais poderes da República da necessidade desta Suprema Corte exercer sua competência jurídica, traduzindo, para resolver os graves conflitos, hein, entre os demais poderes da República pautados na interpretação do texto constitucional. Tudo isso você está vendo em primeira mão conosco, hein? Luísa Martins, nossa analista, que teve acesso a essa informação. E aí, o que diz o próximo parágrafo? Documento assinado por Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso. Aliás, ele já estava com o caso, até o Yuri Pita me ajudou a lembrar disso aqui, tá? O Alexandre de Moraes, ele já tinha recebido a ação do PL, que ele cita ali em cima como... Cadê? O maior partido de oposição ao Poder Executivo. Já estava com isso. Aí vocês se lembram que no fim da semana passada, a ação do PSOL caiu no sorteio nas mãos do Gilmar Mendes como relator. E aí Gilmar Mendes dissera, né, Larissa, ao presidente da casa, é ideal que esse assunto fique com o Moraes, visto que ele já está com uma ação relacionada ao IOF, né? Aquela que vem do PL, que a do PSOL também fique com o Alexandre de Moraes. E isso, de fato, aconteceu. Foi tudo para o colo do Alexandre de Moraes. Aí eu vou terminar de ler esse parágrafo e já te passo novamente a palavra aqui, Larissa. As ações propostas, igualmente, demonstram a importância de não se confundir o exercício da legítima competência constitucional do Supremo
com um suposto indefinido ativismo judicial. Já tem aqui também uma crítica, hein? Não confunda a competência do Supremo com aquilo que dizem de ativismo judicial e afastam a confusão entre discursos vazios de autocontenção do Poder Judiciário com sugestões para uma trágica omissão ou a grave prevarição, ou mesmo com uma inaceitável covardia institucional para que não se decida e não se faça prevalecer o texto constitucional.